Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Amados, hoje entramos no terceiro dia de exposição do livro de Gênesis. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje eu estarei expondo dos capítulos 6 até o capítulo 9. O relato do capítulo 6, dos versos 1 até o 7, eles vão falar da corrupção da raça humana. É um verdadeiro enigma, é um relato curto, mas mexe com a imaginação dos leitores. A natureza do pecado é óbvia. Existe algum tipo de transgressão sexual. São estabelecidas relações íntimas que são pecaminosas. Mas a primeira pergunta: quem são de fato os filhos de Deus? E as filhas dos homens? Por que essa união deixa Deus tão irado? No entendimento da maioria, é a união da linhagem piedosa, representantes da linhagem de Sete, lá de Gênesis capítulo 5, com a ímpia, representada pela genealogia de Caim, no final do capítulo 4. Essa interpretação é possível, mas ela não explica a extraordinária prole produzida por essa união. Por outro lado, um grupo menor afirma que a expressão filhos de Deus, que em hebraico, lá no texto original diz Benei Ha-Elohim, geralmente se refere a anjos, como no texto de Jó e nos Salmos. Se esta for a chave para o entendimento do texto, então a união ilegítima é de anjos e seres humanos e justificaria, teoricamente, esses nefilins, esses gigantes, que foram valentes e famosos. De qualquer forma, esse relato é mais uma ilustração do pecado da raça humana, o qual conduz, por fim, ao juízo. A maldade havia se multiplicado na terra e era continuamente mau o desígnio do coração do homem. O pecado foi tal que Deus decidiu eliminar a raça humana. Mas é importante notar que o texto diz que isso pesou em seu coração, como vemos lá no verso 6. Percebemos pela expressão pesou-lhe o coração que não foi tão fácil para Deus destruir a humanidade. Podemos afirmar que o dilúvio era uma desconstrução da criação. Lemos no capítulo 1, verso 9, que a ordem de Deus era: ajuntem-se as águas debaixo dos céus e haja porção seca. Agora, com o dilúvio, tudo seria novamente coberto pelas águas, até as mais altas montanhas. A destruição seria universal. Dos versos 8 a 10, a Escritura diz que Noé achou graça diante do Senhor. Seu nome significa descanso, repouso. Não é de estranhar que seu currículo diz que ele era justo e íntegro e que andava com Deus. Tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Dos versos 11 ao 22, Deus informa seu plano e o instrui como construir um barco que transportaria ele, Noé, sua família e os animais representantes das espécies para um lugar seguro. A narração da destruição vem no capítulo 7. Dos versos 1 ao 16, eles vão trazer as orientações do Senhor a Noé, a sua idade e a data do início do dilúvio, sua entrada com sua família na arca e todos os animais juntos com eles. E conclui com a observação de que o Senhor fechou a porta da arca. Dos versos 17 a 24 do capítulo 7, a narrativa nos informa a duração do dilúvio e a elevação das águas, bem como a profundidade das águas acima dos cumes dos montes, e que foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal,
Os répteis e as aves dos céus foram todos extintos da terra, todos, com exceção daqueles que estavam na arca, foram destruídos. No capítulo 8, no verso 1, se dá a transição entre a destruição e a restauração. E se dá de uma forma memorável, quando o texto diz que lembrou-se Deus de Noé. Nos versos 2 a 5, descreve a diminuição das águas, o tempo decorrido e a data em que a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, que fica na atual Armênia. Dos versos 6 a 12, depois de 40 dias, Noé soltou um corvo, que ia e voltava, até que as águas secaram-se. Depois soltou uma pomba, que a princípio voltou, e depois de 7 dias, quando foi solta novamente, voltou trazendo uma folha de oliveira no bico, levando Noé a concluir que as águas tinham minguado. E finalmente, depois de outros 7 dias, foi solta e não voltou mais. Dos versos 13 ao 22, por ordem divina, toda a família de Noé e os animais desembarcaram. A primeira ação de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios. Deus então responde prometendo não mais amaldiçoar a terra e manter sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. No capítulo 9, dos versos 1 a 19, Deus abençoa Noé e seus filhos e confia ao homem a responsabilidade de governar, de dominar sobre todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os peixes do mar. Tudo que se move e vive seria disponibilizado para a sua alimentação, mas com uma condição: a carne com sua vida, nas palavras de Deus, com seu sangue, não comereis, porque eu requererei o sangue das vossas mãos, seja de animais ou de outro homem. O motivo: Deus fez o homem segundo a sua imagem. Depois ele faz uma aliança com Noé e sua descendência, de que não haveria mais dilúvio, e que essa aliança teria um sinal: o arco-íris nas nuvens. Dos versos 20 a 28, a família recomeça a povoar a terra, e Noé, sendo lavrador, planta uma vinha, e embriagando-se do vinho produzido por ela, fica nu. Cã vê, e em vez de tomar uma atitude, avisa seus irmãos, que imediatamente, sem expor o pai, nem ver a sua nudez, a cobriram. Noé, despertando do vinho, traz palavras de maldição sobre Canaã e de bênçãos sobre Sem e Jafé. E assim, amados, terminamos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos o capítulo 9, os versos de 24 a 27, que dizem assim: Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amados, percebam comigo que Noé não amaldiçoou a Cã, mas a seu filho Canaã. E essa mudança de foco por parte de Noé estabeleceu uma legitimação histórica para a futura conquista da terra de Canaã pelo povo de Israel.
Os cananeus eram o povo contra os quais Israel deveria lutar e expulsar para tomar posse da terra prometida, recebendo assim os cananeus a sentença de juízo pelos pecados de seu progenitor, tornando-se servos de Sem, os semitas, dentre eles Israel. Os jafetitas também foram abençoados, habitando nas tendas, ou seja, debaixo da cobertura, recebendo as bênçãos espirituais de Deus através da linhagem de Sem, pela qual o nosso amado Messias viria. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.